Eu quero terminar essa conferência. A gente veio falando sobre tarefa. Eu falei que a primeira tarefa que nós temos é conhecer a Jesus. Saber quem é Jesus. Se nós queremos seguir, nós queremos fazer missões, nós precisamos conhecer a Jesus. A segunda tarefa que eu falei hoje de manhã que nós temos é obedecer. Então é obedecer o ID do Senhor Jesus. E eu não sei se Jesus tem te chamado para a obra. Jesus tem te chamado para o ministério de missões. Jesus tem te chamado para o pastorado. E eu tenho orado para que Deus desperte jovens, desperte pessoas, novos, velhos, para irem ao campo missionário. Agora em novembro estarei indo para a Índia e para o Nepal. E para a Índia comigo vai um pastor de 70 anos. Que corre de bicicleta todo dia 50 quilômetros, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Pastor Tinoco, missionário, um homem fantástico assim. Eu falei dele, Tinoco, eu preciso de você, homem, mas o que eu tenho para oferecer? Eu falei, cara, você é PhD, professor de universidade em agronomia, eu preciso de você lá no campo missionário. Nós temos projetos sustentáveis, como que você pode dizer que isso não pode ser usado, cara? Você vai ser uma bênção. Então ele está indo junto conosco. E hoje a tarefa é nós entendermos o que a igreja tem a ver com isso. E quando eu falo igreja, eu não falo a denominação. Sim, a denominação, mas principalmente você. Eu gosto dessa frase de John Stott. O cristão individual e as igrejas locais que não se comprometem com a evangelização do mundo estão contradizendo por cegueira ou por desobediência uma parte essencial da sua identidade. O mandamento bíblico para a evangelização do mundo não pode ser ignorado. Essa manhã o pastor Christian falou sobre isso, sobre a importância da evangelização. Russell Shedd vai falar assim: a ordem de fazer missões é muito clara no Novo Testamento e Antigo Testamento. Se nós lermos a Bíblia toda, sem observar a sua ênfase em missões, provavelmente estamos lendo a Bíblia de forma superficial. Se nós abrimos as páginas da Bíblia e usamos a Bíblia somente para ser uma terapia para as nossas vidas, para os nossos problemas, para as questões, ou então um estralar de mágica para atender os nossos desejos, nós estamos lendo a Bíblia de forma errada. Porque não foi essa a missão que Jesus deixou. A missão que Jesus deixou para nós é: ide por todo mundo. Então você abrir as páginas da Bíblia e não enxergar o desafio de missões que há dentro da Bíblia, provavelmente nós estamos olhando para a Bíblia de forma muito superficial. E o meu desafio para você essa noite, igreja, é: levante-se e vai. Levanta e vai. Hoje de manhã eu tive uma conversa tão gostosa. Eu conversei com 2 jovens e nós oramos juntos ali. E Deus estava tocando no coração deles para o ministério. Ele não sabia ainda, então ele perguntou: pastor, como é que foi o seu chamado? Conta para mim como é que foi a sua experiência. E eu compartilhei com esses jovens. E eu falei: às vezes a gente não sabe tudo. A gente não sabe como vai ser. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua casa e vai. Deus manda Abraão, foi o primeiro missionário que Deus fala: levanta e vai. Foi isso que Deus falou para Abraão: e vai. E você será pai de multidões. Multidões. O mundo conhecerá o evangelho por sua causa, a partir de você. Eu tive a oportunidade de conversar com outro jovem. Aquele rapaz que filma, que estava com a câmera, como é que é o nome dele? Diego, moreninho, bonitão. E o Diego chegou e falou: pastor, o senhor lembra de mim? Essas perguntas para pastor é difícil, né, Cris? Cara, não faz esse tipo de pergunta. Eu falei: adivinha de onde que eu conheço o senhor? Daí da trupe. Isso mesmo, da trupe, pastor. A gente tinha um grupo que a gente cobria congressos no Brasil, fazendo vídeos. E eu dei uma oficina de vídeo e edição de vídeo e ele me acompanhou.
E aí ele olhou para a câmera assim e falou: pastor, isso aqui é sua culpa. Isso aqui é a sua culpa. Eu digo: que bênção, que culpa gostosa. Saber que Deus está te usando, que você está usando isso no ministério e está glorificando a Deus através disso. Mas hoje eu não quero que você pegue uma câmera, hoje eu quero que você levante e vá. Hoje eu quero motivar você para ir para missões. E nada mais, nada menos para a gente estudar missões a partir da igreja do que o livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 1, versículo 1 do Atos dos Apóstolos, Lucas escreve assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Lucas, ele escreve esse livro em um contexto de perseguição. A igreja de Cristo Jesus nasceu em meio à perseguição. Um pastor me fez uma grande pergunta: se a igreja no Brasil sofresse perseguição, será que ela ia despertar? Será que se peneirasse ia sobrar muito crente? Não sei, eu não tenho essa resposta, né? Isso é muito individual. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja apostólica cresce em meio à perseguição. Desde que Estevão foi lá e ele afrontou o juiz de Roma, afrontou o tribunal de Roma, e o tribunal falou: não prenda, mata. E mata ele apedrejado. E eles tiram ele do tribunal. Estevão morre apedrejado. E quem está ali? O infeliz do Paulo, o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo. E é ele que fala: pode matar. É ele que olha para os soldados, para o pessoal que estava ali e diz: pode apedrejar. Então a igreja, ela cresce nesse contexto. Nero é o imperador da época, o louco Nero, que tacou fogo em Roma. O louco Nero que matou os seus filhos, que matou a sua própria esposa. Um homem louco, insano, endemoniado, era o governador. E ele coloca essa perseguição lá no alto. O foco era perseguir cristãos. Então, quando Lucas escreve esse livro, ele é muito sucinto quando ele quer escrever para a igreja. Ele escreve para um tal de Teófilo. E você nunca vai ouvir desse Teófilo na Bíblia. Você não tem nada que fale sobre o Teófilo na história. Lucas utiliza duas palavras: Teo, que significa Deus, e Filos, que significa amado, amigo de Deus, e fala: ó amigo de Deus. Porque se essa carta caísse nas mãos das autoridades, eles iam saber quem é esse sujeito que está recebendo a carta. Iriam atrás dele. Hoje nós usamos codinomes para falar com os nossos missionários que estão no campo, né? O meu é Rodrigo Coqui, que não é meu nome. Então, todo mundo me conhece por Coqui, mas esse não é o meu nome, tá? Então é isso que Lucas faz. Nós não sabemos quem é, então nós vamos escrever essa carta para esse homem. E essa carta é uma carta para mim, é uma carta para você. Amigos de Deus, ó Igreja Batista Memorial de Campo Grande, vou escrever para vocês aquilo que Jesus fez e daquilo que está acontecendo hoje na igreja. E a gente vai ver duas grandes divisões no livro de Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, eu e você vamos ver missões locais, missões nacionais. E a partir do versículo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar uma igreja que faz missões mundiais. É o evangelho se propagando, o evangelho crescendo. E eu sempre falo e friso novamente: missões começa do outro lado da rua e termina onde? Do outro lado do mundo. Vamos repetir? Você pode ler comigo essa frase? Missões amém.
Missões começam onde você está, você precisa ser missionário onde você está e se preparar para onde Deus vai te levar. Então cuidado com as orações que você faz, quando você fala, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus ouve. Abra a Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 ao 3, vai nos dizer assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuarem, puseram-lhe as mãos e os enviaram. O que acontece aqui? A igreja de Jerusalém é uma igreja gigante, é uma igreja muito forte. No capítulo 9 nós vamos ver a conversão do apóstolo Paulo. Ele tem um encontro com Jesus de forma milagrosa. Depois ele vai para Jerusalém, porque ele quer conhecer os apóstolos. Ele sabia onde os apóstolos estavam, e ele já havia matado muitos cristãos, já havia feito muitas atrocidades com os cristãos. E quando ele chega lá, a igreja corre, os apóstolos correm. Ninguém quer receber um assassino da estirpe de Paulo. E aí alguém recebe ele, Barnabé. Um homem, a Bíblia vai falar que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Pastorzão, sabe aquele pastorzão querido que abraça? Ele abraça, senta com Paulo, escuta o testemunho dele e apresenta ele para os discípulos, para os apóstolos. E Paulo acha, sabe o novo convertido que já quer sair falando de Jesus para todo mundo, e ele quer fazer isso, só que ele era um homem acima do tempo dele. Ele era um homem letrado, ele era um homem inteligentíssimo, né? Era um homem que hoje em dia teria uns 3 PhDs. Ele não era qualquer pessoa que recebeu qualquer tipo de estudo. E ele sai pregando e aquilo começa a causar um alvoroço. Os apóstolos pegam ele pela gola, descem ele pelo muro e levam ele para Tarso, na casa dele. E diz, fica aí um pouquinho. E ele vai ficar 15 anos no esquecimento. E ele vai falar lá no livro de Efésios que durante esse tempo ele aprendeu teologia, aprendeu diretamente com Jesus. Jesus se revela para ele e ensina para ele. E aí durante esse tempo todo a igreja cresce, a igreja se divide por causa da perseguição. Então muita gente sai dali e vai para outras cidades, e vai para Antioquia. E aí no capítulo 11, a igreja começa a crescer. E em Antioquia, nós vamos ver uma igreja que vai ficar maior do que a igreja de Jerusalém. E essa igreja pede ajuda para Jerusalém. Precisamos de alguém aqui. Quem que eles enviam para lá? Barnabé. Barnabé, pastorzão, vai lá cuidar daquela igreja lá. E lá vai Barnabé. E Barnabé chega lá e vê o que está acontecendo, muitas pessoas diferentes se convertendo. A igreja começa a mudar de cara. A igreja que até agora era uma igreja formada apenas por judeus, é uma igreja que começa a ser formada por gentios, por pessoas de outras nacionalidades, pessoas de diferentes classes sociais. Seria uma igreja como a Igreja Batista Memorial hoje, formada por diferentes tipos de pessoas. E Barnabé chega nesse contexto e ele fala, quanto trabalho, preciso de alguém para me ajudar. Quem que ele chama? Ele vai lá para Tarso. Saulo, você está aí em casa? Tô, Barnabé, que bom revê-lo depois de anos. Vamos trabalhar? Vamos, estou pronto agora. E ele leva Saulo para trabalhar, e por 4 anos eles ficam ali trabalhando naquela igreja. E a igreja cresce, e eles discipulam, eles ensinam, eles cuidam daquela localidade, eles cuidam daquela região, e a igreja se fortalece. Então numa certa reunião parecia o encontro dos santos. O encontro dos santos é o encontro de 3 grandes avivalistas que acontecia na Inglaterra. De George Whitefield,
Charles Wesley e John Wesley. Esses três sempre se reuniam para orar, e as reuniões deles, e esses homens, numa virada de ano, Deus incendeia o coração deles e eles saem pregar pela Inglaterra, e assim começa o grande avivamento, com uma reunião de oração. Esses homens estavam orando. Igreja, missões começa com oração. Oração e jejum. Você quer fazer missões, você quer ir para o campo, você quer que pessoas se convertam, começa com oração e jejum. É o que esses homens estavam fazendo, e diferentes homens. A gente vai ver ali o Níger. Essa palavra Níger significa literalmente preto. Era uma pessoa negra. Provavelmente ele era do Egito. Cirene também ficava na África, era uma região da África. A gente vai ver Manaém, que provavelmente deveria ser um grego, que veio do alto escalão. Foi criado nada mais nada menos com Herodes, ou seja, ele foi adotado, era alguém que fazia parte da família. Alguém do alto escalão que se converte está ali também. Então Deus chama diferentes pessoas, porque existem diferentes funções dentro do reino de Deus. E missões é assim, a gente precisa entender. Tem aquele que ora, tem aquele que investe, tem aquele que vai. Gente, o alvo dessa igreja é 25 mil reais. Quantos membros nós temos nessa igreja? 1.200? Gente, se 1.000 pessoas doarem 25 reais cada uma, a gente chega nos 25 mil. Está vendo como o nosso coração às vezes está em outras coisas e não no reino de Deus? E a gente gosta de falar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e blá, 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 blá. Vocês me louvam, mas longe está o seu coração. Igreja, Deus nessa noite está te chamando para algo maior do que você imagina. E esses homens, eles se reúnem, oram, e de repente o Espírito Santo de Deus vem e fala para eles: separe-me Barnabé e Saulo para a obra missionária. E agora eles são enviados para a Europa. E esses homens vão, e no capítulo 17, eles voltam contando tudo o que Deus fez, trazendo relatório para a igreja. E aí não é mais só Barnabé, agora Saulo não é mais Saulo. Ele fala, eu não vou usar mais o meu nome judeu, eu quero usar o meu nome romano. Porque como ele nasceu em Tarso, e Tarso era uma cidade muito estratégica para Roma, tinha a segunda maior biblioteca do mundo, o pessoal de Tarso fala, tudo bem, mas todo mundo que é de Tarso precisa ter dupla cidadania, italiana e hebraica. E Saulo tem essa dupla cidadania, e ele fala, quer saber, eu vou usar o meu nome romano, porque muitas portas vão ser abertas para mim. Eu vou ter autoridade de entrar em muitos lugares que os discípulos não têm. As estratégias de Deus no campo missionário. E Deus vai dando estratégias, e às vezes a gente tem que rebolar. Como é que a gente vai mandar dinheiro para cá? Como é que a gente vai mandar esses dólares para a Índia e ter que declarar isso? E o governo perguntar para quem que é esse dinheiro, para onde que vai esse dinheiro? Todo esse investimento, e é aquele malabarismo que, como junta missionária, a gente precisa fazer, para que o evangelho continue avançando. Mas Deus, Ele dá estratégias, e eu louvo a Deus, porque uma irmã aqui, um casal já doou uma máquina de costura para o projeto de oficina profissionalizante para as mulheres lá na Ásia. Já me mandaram o comprovante e tudo. É o evangelho avançando, Deus vai dando estratégias. Uma mulher lá já está sendo abençoada. E essa mulher vai abençoar outras vidas. Igreja, primeiro a gente precisa orar. E depois a gente precisa enviar. Não existe missionário que não saia de uma igreja. Isso é bíblico. Se é missionário, quem envia é a igreja. É a igreja que envia missionários. Não existe missionário solo.
E isso é bíblico. Nós da Tarefa não aceitamos nenhum missionário se ele não for indicado por uma igreja. Se não tiver o aval da igreja, se a igreja não enviar. É vocês que enviam. É vocês que enviam os missionários. Você pode não ir, mas você pode enviar e dizer, vai! Vai, infeliz, vai de uma vez. Vai ser bênção lá em outro lugar. Vai ser bênção lá onde Deus te mandar. Eu já falei que essa igreja aqui vai enviar muitos missionários. Mas nós precisamos entender o nosso lugar no reino de Deus. Eu quero encerrar. Infelizmente, eu quero agradecer aqui de coração, primeiro, pastor Cris, pela confiança. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. E eu espero te ver você um dia lá no litoral de novo. Ele é de Itajaí, né? É de Itajaí, né, pastor? E eu já morei em Florianópolis. E o manezinho fala assim, né, meio cantadinho, mas nem sotaque ele tem mais. Eu quero agradecer os voluntários dessa igreja aqui. Eu estava falando que vocês servem como eu vi em poucas igrejas, com excelência. Eu me senti VIP demais aqui. Eu sou simplão, né? E para onde a gente vai não tem luxo. Tem luxo nenhum. E eu me senti VIP aqui, pelo cuidado de vocês. Literalmente, vocês fazem para a glória de Deus. Se é para o reino, tem que ser com excelência. Não é sobra. Não é o tempo que te sobra. Não é o dinheiro que te sobra. É com excelência. É para Deus. É o melhor. Estava eu nas montanhas do Nepal, numa vila, onde um bruxo foi curado milagrosamente de um câncer na perna. E o nosso líder lá foi preso por causa disso. E depois ele foi liberto, graças a Deus. E eu estava pregando nessa vila onde o bruxo hoje é pastor. E depois do culto que nós tivemos, eu comecei a conversar com os pastores e perguntar ali para os nossos plantadores, conta para mim um pouquinho o que vocês estão fazendo aí. O que vocês estão fazendo na comunidade de vocês? Vocês estão fazendo algum projeto social? E aí eles falaram e tal, e aí eu, na minha presunção, miserável pecador que sou, eu falei para eles, eu sou de uma igreja que tem um projeto social muito forte. Nós tivemos um orfanato que funcionou por 22 anos. Nós adotamos mais de 200 crianças lá no nosso orfanato. Hoje nós temos uma creche que atende de forma gratuita a comunidade em tempo integral. Então nós damos café da manhã, almoço e janta para as crianças. Nós temos aula de jiu-jitsu, nós temos aula de capoeira. Nós somos uma igreja que é relevante no bairro onde a gente está. E esse pastor, ele falou assim, pastor, posso dar meu testemunho? Eu digo, claro. Eu comecei um projeto assim na minha vila. Eu não sou dessa montanha aqui, eu sou de algumas montanhas mais para frente. Mas eu comecei um projeto social e eu queria compartilhar com o senhor. Eu digo, claro, por favor, pode falar. Pastor, eu comecei a levar as crianças para a escola. Eu falei, uau, legal, né? Miserável homem que sou. Legal, bênção. E daí eu perguntei para ele, como que é isso? Como que você realiza isso? Ele falou, pastor, os pais começaram a confiar em mim, então muita gente tem vindo para a igreja por causa disso. E aí o que acontece? Eu pego as crianças, reúno elas, e aí eu caminho 3 horas com elas, pelas montanhas,
e elas vão encontrando os amiguinhos, e eu chego na escola, aí eu espero elas terminarem a escola, e a gente volta mais 3 horas de novo caminhando, e são as melhores horas do dia, porque eu posso evangelizar, eu posso falar de Jesus para elas. Ele contou aquilo com uma alegria no coração, sabe? Você reclama de andar 2 quadras, você reclama porque teu pai não te leva, tua mãe não te leva, você reclama da vida e você não sabe o quanto você tem. Esse homem não tem nada, mas o que ele tem ele entrega. Sabe quanto o nosso coração é miserável? A gente não é capaz de pegar 25 reais, deixar de comer um lanche, deixar de comer uma pizza, para investir no reino de Deus. E aí a pergunta que eu faço para você, onde é que está teu coração? Teu coração está no reino de Deus? Você busca em primeiro lugar o reino de Deus? Quando você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, que Ele é o Senhor da sua vida, você não deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Porque você controla a tua renda, você controla os teus gastos, você controla o teu tempo, e o reino de Deus fica quando sobra. O reino de Deus é lá fora. O reino de Deus é lá fora. Aqui é o momento da gente celebrar, da gente vir para cá e celebrar, se alegrar. Adoração é o momento de celebrar tudo aquilo que Deus fez durante a semana na tua vida. E a pergunta, igreja, é: onde está teu coração? Jesus não disse vão e façam conferências missionárias. Jesus não disse vão e construam templos. Jesus olha para Jerusalém e disse: isso aqui é bonito. O segundo templo é bonito. Só vai ser acabado esse templo 6 anos depois de eu morrer. Mas daqui a 70 anos não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. E olhando tudo isso, Jesus olha para os seus discípulos, para a sua igreja e fala: vão e façam discípulos de todas as nações. Deus está te chamando para algo mais sério. Eu louvo a Deus por esse casal que está indo. Eu louvo a Deus por jovens que vão. E eu oro todos os dias: Deus, envia os meus filhos, que os meus filhos sejam missionários, que eles possam crescer, ter a fé firmada e ir para o campo missionário. Sabe, nós gostamos de criar os nossos filhos para esse mundo e amar esse mundo. Então eles recebem a melhor educação. Você se mata para dar a melhor educação para o seu filho, e isso não é errado, mas você ensina ele a amar esse mundo, a ter uma boa profissão, a ganhar o melhor dinheiro, a comprar o melhor carro, a melhor casa, a ter um status. Mas você não ensina sobre ir para ele, sobre o valor de ir para o campo missionário, sobre ser um missionário. Não crie seus filhos para esse mundo. Pais, criem seus filhos para a eternidade. Ele pode ser o melhor médico, ele pode ser o empresário mais bem sucedido, e glória a Deus por isso, se ele entender 1 Coríntios 10:31, quer comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas se ele não entender isso, ele vai ser a pessoa mais bem sucedida do mundo, que vai estar no inferno.
ele precisa entender que a nossa vida não foi feita para esse mundo. Nós corremos atrás do vento. Nós corremos atrás de coisas que a gente vai deixar nesse mundo. E esquecemos que tem pessoas morrendo do outro lado do mundo, que por pouca coisa teriam a oportunidade de conhecer a Jesus. Nessa mesma vila, eu sentei com o nosso líder. Ele olhou para a montanha da frente e falou: pastor, senta aqui. E eu sentei na pedra com ele e ele falou: pastor, há 9 anos atrás eu comecei a evangelizar. Deus me chamou para evangelizar e levantamos muitos plantadores de igreja. E eu saí com os plantadores de igreja. E nós saímos e começamos a evangelizar nas montanhas. E nós estávamos cansados, depois de 2 semanas andando para lá e para cá. Nós sentamos aqui, olhamos para aquela montanha e o pessoal falou: Binod, vamos vir outro dia, vamos para casa. A gente está cansado, vamos para casa ver a família e tal, depois a gente volta. E eles foram para casa. E começou o período de monções na Ásia, que é um período que chove até 158 dias consecutivamente, ininterruptamente. E começou aquele período de chuva, e eles falaram: quando parar essa época de chuvas, a gente vai. E durante 3 meses eles ficaram orando por aquela vila, orando todos os dias. Ele falava: pastor, eu dobrava os meus joelhos e eu orava todos os dias por aquela vila. E aí terminou o período de monções, nós nos reunimos e falamos: vamos. E eles foram visitar essa vila, e quando eles chegaram na frente da vila que eles já tinham evangelizado, eles olharam para frente e perguntaram: cadê a vila que estava lá? Tinha uma vila lá. A gente queria, a primeira vila que a gente quer evangelizar é aquela que estava lá. Eles foram embora de lá. Eles falaram: Binod, não. No último período de monções, veio um deslizamento. E todas as 32 pessoas que moravam lá, morreram soterradas. E ele caiu de joelhos e chorou. E ele contava para mim chorando. E ele falava: pastor, por pouco essas pessoas poderiam ter conhecido a Jesus, mas a gente estava cansado. Lucas 10:2 vai falar: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Igreja, ore para que o Senhor envie mais ceifeiros, para que o Senhor levante mais ceifeiros, porque a obra é grande, e a obra continua sendo grande. Ore, envie, invista em missões.